Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com Isaac Souto, que é defensor público aqui do estado de Alagoas, e a gente vai estar tratando, né, sobre as pessoas que vivem em situação de rua aqui na capital alagoana. Bom dia, Isaac, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes, a vocês aqui presentes. É uma satisfação estar aqui nesse espaço, no Jornal da Manhã, para esclarecer, trazer um pouco do nosso trabalho no dia a dia, e aqui eu estou à disposição. Isaac, como tem sido a atuação na Defensoria Pública? A gente sabe que a Defensoria tem um trabalho extenso em relação à defesa dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, principalmente aquelas que estão nas ruas da nossa capital. Conta um pouquinho, detalhe um pouquinho desse trabalho realizado pela Defensoria, por esse seu trabalho. Muito bem, nós há mais ou menos 2 anos, pouco mais de 2 anos, nós temos atendido mais diretamente a população em situação de rua nos espaços em que elas frequentam. Em Maceió existem atualmente 3 centros POPs, são centros de referência especializados no atendimento à pessoa em situação de rua. Então, em cada semana, geralmente em dias de sexta-feira, a gente está no centro POP, ouvindo as demandas, as dificuldades e tomando as providências para dar o mínimo de dignidade e cidadania às pessoas que se encontram em situação de rua, além de fazer mutirão em praças, em locais em que as pessoas que estão nessa situação de rua se encontram. Ô Isaac, quais são as principais dificuldades identificadas nessa população de rua? É a questão de um acolhimento, é a questão de alimentação, é a questão de algum tipo de auxílio de saúde? Como é que você enxerga isso? Como é que você observa isso na prática? Olha, as dificuldades são as mais amplas, é um leque grande, porque a situação de rua é um decreto de falência, né, do poder público, da sociedade também. Então falta tudo, desde moradia, que é a primeira reivindicação. A gente tem um déficit habitacional em Maceió de mais 50 mil, e então é algo muito grande, e existe aproximadamente, não existe um censo, mas a gente tem um número aproximado, de acordo com o movimento de situação de rua, que em Maceió deve existir pelo menos de 4 a 5 mil pessoas em situação de rua. E essas pessoas querem moradia, querem uma rede de assistência social fortalecida, a CAPES e a rede de atenção psicossocial também desenvolvida a ponto de atendê-los de uma forma que existe a questão da dependência química, existe a ruptura familiar, né, existe o desemprego, impressionante como o desemprego tem afetado. Existe o que vocês estavam falando agora há pouco, eu estava ouvindo na rádio, o aluguel em Maceió, ser um dos maiores do país, e em contrapartida o município oferece um aluguel social, que é o auxílio moradia, um benefício eventual, de míseros R$250. Irrisório. A Defensoria agora entrou com a ação civil pública para aumentar, porque esse decreto que estabeleceu esse valor é de 2012, ou seja, 12 anos e nunca houve uma atualização. E a Defensoria só pede que haja a atualização, não é nenhum aumento desse valor. Uma atualização que ficaria hoje em torno de R$540, que talvez desse, junto com um Bolsa Família, com outra situação, a pessoa alugar um imóvel, né, simples que seja, claro, mas que pudesse ser uma porta de saída dessa situação. Natália. Isaac, recentemente, né, a Defensoria Pública entrou com uma ação e a Justiça proibiu que Maceió removesse pessoas em situação de rua e seus pertences, que era o que vinha acontecendo em diversos bairros, e especificamente aconteceu um caso na Praça Sinimbu, né? E aí a Defensoria ela entrou para promover essa ação. 2 questões, falar um pouco sobre essa situação em específico, e também quando esses pertences são retirados dessas pessoas, para onde eles vão, para onde vão as pessoas, como é que isso acontece? Porque se elas não têm locais, mas se a prefeitura não oferta os espaços minimamente dignos para que essas pessoas possam viver, como é que funciona o pós dessas ações? Muito bem, essa ação, na verdade, ela foi ajuizada no início do ano passado, porque nós acompanhamos na praça, em outra praça, uma praça já mais próximo da Orla, a Praça Marcílio Dias, uma ação truculenta por parte do município, aí juntou Guarda Municipal, na época SMTT e a Secretaria de Assistência Social.
E essa ação foi muito truculenta, teve spray de pimenta, houve relatos de que até disparo de arma de fogo aconteceu. E a partir daí, em um acompanhamento ao trabalho no equipamento que eu considero muito importante para essa população, que é o consultório na rua, um equipamento de atenção primária de saúde. E acompanhando eles, a gente verificou esses abusos, né, essas violações aos direitos humanos. Aí, dessa forma, sabendo do que tinha sido levado, geralmente esses pertences eles são destruídos. São destruídos, as lonas, barracos. Na época eu lembro que levaram panelas, até alimentação, documentação pessoal, vestuário das pessoas, e a informação é de que tinha sido guardado naquele local na sede da Guarda Municipal de Maceió. E algumas pessoas ainda conseguiram recuperar algumas coisas, a parte documental, mas aquelas que foram destruídas ali naquele momento da ação, realmente não, né? Por isso que essa ação civil pública foi extremamente necessária. Então, essa primeira em que a gente tomou conhecimento direto, em loco, foi em 8 de dezembro de 2022. Aí, a partir daí, aconteceram outras, e a gente, já com essa ação em andamento, foi peticionando. Não havia ainda uma manifestação judicial, e a gente continuou manifestando. Sempre que tinha uma ação desse tipo, a gente protocolava nos autos. Por último, essa da Praça Sinimbu, agora recente, na quarta-feira, dia 14 de agosto, mais uma ação. A gente foi lá na Praça Sinimbu, 4 barracos destruídos, foram levados também documentos, vestuários, e destruídos esses barracos, e até alguns eletrodomésticos da população que ali estava. Tinha um fogãozinho, algumas coisas que as imagens registradas elas mostram, né? Então, a decisão foi importante. Após essa última ação, nós fizemos outra manifestação em juízo, porque ela determina a devolução dos pertences no prazo de 10 dias. Né? Então, o município vai ter que providenciar, e muito provavelmente os que foram destruídos no curso do processo vai ter que indenizar essas pessoas. De lá para cá, né, depois desse prazo, houve alguma situação minimamente parecida com o que vocês vinham acompanhando? Não temos notícia. Não temos notícia desses últimos dias, né? Fazem poucos dias, né? Mais ou 10, 12 dias, né? Isso. Isaac, a Defensoria Pública, né, juntamente do MPAL, tem realizado fiscalizações e recomendações em entidades de acolhimento aqui em Maceió, como ocorreu em alguns centros POP. Quais foram as principais irregularidades encontradas e quais medidas foram tomadas para corrigi-las? Como eu falei dos centros POPs, eles recebem diariamente essas pessoas, e nós percebemos que nos centros POPs não estavam funcionando no horário que ele deveria funcionar, até por ausência, muitas vezes alegada por parte dos coordenadores, de guardas municipais, e eles disseram que tinha uma limitação no horário dos guardas. Então o centro POP, que devia funcionar até pelo menos 8 horas por dia, está funcionando 4, 5 horas. E além, assim, uma coisa importantíssima, né, de que todos esses espaços, todos esses equipamentos, né, os 3 centros POPs, o 1 que fica aqui no Jaraguá, o 2 que fica na Levada e o 3 no Benedito Bentes, nenhum deles possui espaço destinado a atividades. A arte, cultura, artesanato, entre as mais diversas possibilidades de ocupação, qualificação, recreação, lazer, esporte, não existe. Então, outra demanda nossa também foi que fossem adaptados e adequados para que disponibilizassem meios daquela pessoa interagir, desenvolver sua capacidade cognitiva, sua coordenação motora, e aprender até um novo ofício, aprender, desenvolver a leitura, rodas de conversa, contação de coisas simples que até se reclama muito de recurso, mas tem coisas que são simples e o recurso não é o principal. Falta, acho, mais vontade e prioridade, né, nessa atuação. Isaac, quando a gente fala de pessoas em situação de rua,
como você falou inicialmente, né, tem vários fatores que levam a pessoa à situação de rua. É uma falência do negócio, é a questão do uso, né, do vício em drogas, enfim, são multifatores. E quando a gente percebe isso, que se agrava, principalmente quando se trata de famílias, a Defensoria Pública tem um trabalho em especial, alguma coisa realizada para as famílias em situação de rua, porque muitas vezes a gente vê, aspas, pessoas sozinhas, né, nesse mundo em situação de rua, mas existem também famílias, mães, pais, filhos em situação de rua aqui em Maceió. Se existe um quantitativo, se existe um trabalho diferenciado para esse público em específico? Hoje, infelizmente, não temos um censo, um diagnóstico da população em situação de rua, até para poder dizer esses dados, né, poder trazer esses dados. É uma coisa que a gente tem cobrado e agora vai acontecer. Esse censo aqui em Maceió e também no Estado. Vai ser feito tanto pelo o governo do Estado, um censo, né, em algumas cidades de Alagoas, e, por último, em Maceió vai acontecer também esse censo, já foi aberto o edital de chamamento, e a gente não tem números, isso é até algo contraditório, porque como é que você vai ter política pública sem números, sem dados? Perfeito. Então já mostra a tônica do nosso sistema, né? As contradições, né? Exatamente. Então não existe. O que acontece? Nós, ao verificar, porque nós temos hoje uma rede de contatos com os equipamentos, né, com os órgãos de atuação, tanto do município como do Estado e da União, que atuam em favor da população, buscando resguardar o mínimo de dignidade dessas pessoas, que a gente recebe informações, recebe denúncias e situações desse tipo, e rapidamente a gente procura. Hoje existe em Maceió, por exemplo, uma casa de passagem familiar, aqui no Jaraguá também, que recebem famílias, né, que também nós inspecionamos, estava com algumas irregularidades e já cobramos melhorias. E essa daí recebe família. O aluguel social, teoricamente, pelo decreto, é para pessoa em situação de rua com filho. E aí, rapidamente, nós também fazemos essa cobrança do aluguel social, mesmo pouco, mas é solicitado. Além de que hoje a Defensoria, existe hoje psicólogo, assistente social, que pode também acolher essas famílias e dar todos os encaminhamentos. Recentemente teve um caso de um pai com um filho, né, porque a mãe os abandonou, e aí ele foi recebido pela Defensoria, após sair do sistema prisional, ia para a rua com seu filho, e que a avó, no caso, já não tinha como dar conta dessa criança, uma criança de menos de 2 anos de idade, e a Defensoria providenciou a questão da creche em tempo integral, auxílio para dar entrada no Bolsa Família, nós demos entrada no aluguel social, o abrigo na casa de passagem familiar, enquanto não consegue esses benefícios. Então hoje a gente tem uma rede que pode dar suporte a essas famílias, né? Não só as famílias, como as pessoas de forma individualizada, que são a maioria. Hoje a maioria da população em situação de rua são homens, a maioria negros, né? E geralmente homens e mulheres variam em torno de 10% a 15%, isso falando no Brasil. E é um número que tem aumentado diante das desigualdades econômicas, financeiras, a concentração de renda no nosso país. E é um tema muito tabu, né, para a nossa sociedade tratar isso daí, né? Muitas vezes a gente está dirigindo, está no nosso carro, chega ali no semáforo, tem uma pessoa ali pedindo dinheiro, pedindo uma comida, a gente simplesmente levanta o vídeo, está mesmo já no ar-condicionado, ouvindo uma música, e ali são pessoas invisíveis perante a sociedade, perante o poder público, muitas vezes não tem documentação, não tem título de eleitor nessa época, ou seja, é uma população realmente abandonada, esquecida de fato, ou seja, é um tema sensível, é um tema tabu da nossa sociedade, e parabéns à Defensoria Pública, o Isaac Souto, né, tratando dessa temática e realmente tentando dar dignidade a essas pessoas, né, que merecem todo o nosso respeito, são seres humanos como todos nós. Carece de muita atenção, né? Você mencionou, João falou de famílias, você mencionou esse fato, né? Essa história específica com essa criança. Então, como é essa atuação para as crianças, com as crianças, né? Tem a questão escolar, né? Essa evasão escolar, crianças que com certeza nunca nem pisaram num ambiente escolar. Então, como é que a Defensoria ela atua nesse sentido muito específico, né? Porque são ainda mais vulneráveis do que os seus próprios pais, né, Isaac? Isso. Apesar de ser a minoria que a gente tem se deparado, esses casos com crianças, com famílias,
Nós temos núcleos específicos, né, de saúde, da infância e adolescente. Então, nesses casos, rapidamente, são esses caminhos, né? Buscar a educação, né, resguardar realmente com prioridade absoluta a criança. E até é importante isso, porque muitas vezes o pai ou a mãe só vai conseguir trabalhar se a criança conseguir estudar. E hoje, com creches em tempo integral, é uma possibilidade. É uma reclamação grande dos pais e mães, principalmente, quando a gente visita alguma casa de passagem familiar ou até em outra situação, que às vezes ficam inviabilizados de trabalhar por causa de ter que dar atenção a essa criança. Então aí nós temos feito todo esse acompanhamento de rede, né? Junto a conselho tutelar, junto à escola, né? E uma coisa que a gente tem conseguido ultimamente, é bom ressaltar, eu faço parte de 2 comitês também, estadual, né, e do judiciário, que trabalha com a população em situação de rua. Dentro do comitê Pop Rua Jus, né, judiciário, que é hoje presidido pelo desembargador Tutimés, nós temos conseguido trabalhar uma câmara técnica de apoio ao trabalhador em situação de rua. Esse ano foi promulgada uma lei em âmbito nacional nesse sentido. E temos conseguido com a Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Qualificação, que eu agradeço em público ao secretário executivo Eric, que tem possibilitado essas pessoas a superar a situação de rua. Porque o que a gente quer não é só lá chegar com a defensoria, conseguir o documento ótimo para quem não tem um documento, para quem não tem a certidão, que a gente vai buscar em qualquer lugar do país. Hoje a gente tem um sistema chamado CRC-JUDE, que consegue buscar a certidão da pessoa em qualquer lugar do país, mas isso é o mínimo. Nós estamos buscando também fazer com que essas pessoas superem a situação de rua. Então, buscando alternativas como o EJA, para a pessoa conseguir se alfabetizar. Tem muita gente ainda não alfabetizada em situação de rua, e também conseguindo a qualificação profissional do trabalho. E essa parceria com a Secretaria do Estado, ela tem possibilitado isso, né? Em que pese ainda ser uma quantidade de pessoas minoritárias que estão aptas ao trabalho, porque tem questões ainda mais complexas, que são dependência química, né, transtornos de saúde mental, que precisam aí ser trabalhadas, e realmente nossa rede de atenção psicossocial aqui no município, ela tem falhado. Demanda muito mais trabalho e mais tempo do que o que a gente imagina até, né? E o secretário Eric, Natália, que vai estar conosco nesta semana aqui no Jornal da Manhã, já foi uma pauta levantada aqui pelo Isaac, então a gente vai estar tratando essa temática também com o secretário Eric ao longo dessa semana aqui no Jornal da Manhã. Isaac, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, deixar o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. E a gente parabeniza o trabalho da Defensoria Pública, principalmente a sua realização em torno dessas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, que vivem em situação de rua aqui na nossa capital, que é uma coisa gravíssima, que o poder público não haja com repressão, mas com acolhimento, que é isso que todos nós esperamos da nossa sociedade. Quero agradecer demais, Isaac, a sua participação, e quero deixar o espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço esse espaço muito importante para a gente estar conversando, dar voz também à população em situação de rua. E o caminho é o que você falou bem, sabe, João? Não reprimir, porque esse é o caminho, entre aspas, mais fácil, né? Tentar esconder um problema, tentar esconder uma situação de vulnerabilidade social. E a gente gostaria que o caminho mais difícil, mais complexo, ele fosse o trilhado, né? Que toda a estrutura fosse dada, oportunidades, moradia e todos os direitos humanos a essas pessoas sejam garantidos, e também acesso a políticas públicas de qualidade. Essa é a nossa luta. Mais uma vez, obrigado ao defensor público aqui do Estado de Alagoas, Isaac Souto. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Robson nas redes sociais, nosso querido Claudio Stone na técnica, e o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió, com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês, e até amanhã, até o nosso feriado, 7 horas da manhã estaremos aqui em ponto. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvintes, estaremos prontíssimos. Até amanhã.